a todos e todas. Eu sou a jornalista Marta Feldens e esse aqui é o podcast Mulher de Fala. Nós estamos aqui no estúdio do Bem Paraná, esse estúdio maravilhoso aqui criado para a comemoração dos 40 anos do Portal Bem Paraná. Hoje, eu quero só explicar um pouquinho a respeito da nossa questão da mulher de fala. As mulheres de fala são todas as mulheres, sobretudo aquelas que estão fazendo o que elas querem, o que elas se prepararam para fazer e o que elas gostam de fazer. E hoje nós vamos trazer aqui uma mulher de fala, a doutora Lídia Zidinski Moura. Ela é coordenadora do setor de cardiologia dos hospitais Cajuru e Marcelino Champagnat. E a gente convidou a doutora Lídia porque na medicina está acontecendo um fenômeno bastante interessante, que é o seguinte: as mulheres estão tomando conta. Segundo a demografia médica da Associação Médica Brasileira deste ano, este é o último ano em que os homens ainda são maioria na medicina. Perfeito. Em 2024, as mulheres já serão maioria. Existem inúmeros estudos que mostram que esse número de mulheres ingressando nas faculdades de medicina todo ano aumentam numa proporção muito maior que a dos homens que ingressam. Então, a doutora Lídia, ela é uma médica, e mais que uma médica, ela é uma médica com uma super formação, uma cardiologista, chefiando um departamento tão importante de 2 hospitais bastante conhecidos aqui da nossa cidade. Doutora Lídia, seja bem-vinda. Na sua especialidade, essa preponderância feminina também já vem acontecendo? Então, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse assunto. Sabe que eu venho de uma geração que nós não tínhamos muitas lideranças femininas, né? Mas agora eu acho que não é mais uma questão de liderança, agora é uma questão numérica. Não há opções. Nós seremos maioria. Aqui a briga agora vai ser outra, vai ser formação. Então, sim, nós somos maioria nos bancos escolares, nós somos maioria. Eu sou docente da universidade, né? Não sou docente da PUC, e é muito comum agora. Você brinca que o churrasco é das calouras, não é mais o churrasco dos calouros. Antigamente se brincava, não, nós vamos fazer o churrasco dos calouros, nós teremos aí a festa dos calouros, e com muita frequência a piada já é pronta. Agora é o churrasco das calouras. Então, piada pronta é centro de simulação com 2 banheiros femininos e 1 banheiro masculino. Então, assim, nós somos maioria, sim, nos assentos das escolas médicas, e realmente a medicina virou uma profissão de mulheres. Isso assim, é fato. E a questão agora é outra. Agora a questão não é nem de formação, é de realmente nós termos uma formação efetiva, porque as chefias ainda são masculinas. Ainda são? Ainda são. Historicamente, nós temos, acho que realmente a geração mais jovem é uma geração de mulheres, e agora a tendência é que a gente tenha realmente um preparo melhor, de que a gente crie formação melhor para essas jovens médicas, para que elas ocupem as chefias. Esse é um processo natural, mas a gente precisa que elas tenham mérito, que elas tenham formação, que elas busquem essa formação, que elas criem realmente hard skills, mas que elas tenham soft skills para que elas ocupem essas posições, mas principalmente que elas sejam felizes nessas posições, porque de nada vale elas ocuparem essas posições e não encontrarem equilíbrio para isso. Então elas precisam encontrar o seu papel e estarem confortáveis nesse papel e fiquem bem, enfim, nesse novo conceito feminino na medicina. Que legal. Bom, mas a gente quer apresentar você aí para os nossos ouvintes e quem também está nos assistindo. Fala um pouquinho da sua origem. Esse sobrenome Zidinski me parece de origem polonesa. Sim. Então, conta um pouquinho de onde você veio, da sua família, o que você pode nos dizer? Sabe que essa é a primeira vez que eu falo, assim, eu sou bastante tímida e bastante reservada com isso. Quando me propuseram esse podcast, eu confesso que eu até pensei muito, mas ok, vamos lá. Eu sou de origem polonesa, minha família, eu sou primeira geração, eu sou o primeiro, como diz meu pai, eu era o atestado de que eles iriam permanecer no Brasil, né? Então eu sou a primeira geração, meus pais chegaram no Brasil, eu nasci 1 ano depois, então eu sou o certificado de permanência da minha família aqui no Brasil. A minha família é toda de poloneses, e aí eu nasço depois de 1 ano da chegada de toda a família aqui. Aqui, não, Ponta Grossa. Ponta Grossa. Então, acabo nascendo aqui, família toda polonesa, a formação aqui, Curitiba, PUC do Paraná, toda a formação aqui no Cajuru,
Formação de certo. medicina interna, cardiologia no Cajuru, depois doutorado no INCOR, a pós-doutorado daí fora, na Harvard Medical School, e depois a formação aqui, continuidade do trabalho aqui na PUC do Paraná, e agora o Hospital Cajuru. Fui um bom tempo coordenadora de curso da PUC, decana da Escola de Medicina, e agora realmente diretora de eixo e coordenadora de Mas serviço. continua professora? Continuo professora. Tá. Isso E é continua vocação. clinicando? Continuo clinicando, continuo trabalhando dentro da Sociedade Brasileira de Cardio, continuo mudando de ciclos, isso é outra coisa que eu acho fantástica, né? Você se permitir mudar de ciclos, continuo fazendo o que eu gosto. Acho que isso é a parte. Tenho uma família muito interessante, eu sou mãe de gêmeos, tenho um marido muito A gente parceiro. tem uma imagem sua com a família. Acho que vocês estão em Buenos Aires, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tenho uma família bem interessante, 2 filhos, muito tranquilos, muito interessantes. Tenho filhos gêmeos, um marido muito parceiro. Esse é o macete que eu dou para as mulheres médicas, e escolham um marido generoso. Ah, é? Escolha um marido generoso. Meu marido é ortopedista, mas foi um grande parceiro em tudo isso, né? Ele segurou as pontas do doutorado. A minha defesa de doutorado foi agradecendo à Fundação de Amparo Bruno Moura, a pesquisa, porque realmente ele segurou as pontas nesse processo todo. Então, quando você foi para o exterior fazer o pós-doc, eles foram juntos? Eles foram juntos. E como é que foi esse período? Então, eu acho que esse foi um período em família. Eu acho que esse talvez seja o macete da medicina para a mulher. Uhum. Você precisa ter essa parceria. Caso contrário, sozinho é muito difícil. Mas eu acho que esse é um macete para qualquer pessoa, para homens e para mulheres. Esses processos, eles precisam ter parceria. Caso contrário, você vai trilhar um caminho que é muito solitário. Que idade tinham os filhos? 10 anos. E gostaram? Curtiram? Gostaram. Quanto tempo eles, foi? 1 ano. E eles foram muito bem, criaram realmente fluência em inglês, tiveram toda uma formação, tiveram uma experiência pessoal diferente. Não digo que foi dolorosa, foi dolorosa, foi disruptiva, saíram um pouco da casca, rolou uma terapia depois, porque tiveram que realmente... Ninguém sai perfeito desse processo e ninguém é de borracha, né? Você precisa aí quebrar algumas cascas e vale a pena. A gente precisa também ter esse tipo de conflito, às vezes, para crescer, para se reconstituir. E foi muito bom para todo mundo, eu acho que para todos nós, né? Então, eu acho que essa foi uma parte importante da construção da minha família. E é isso aí, a gente tá trilhando. Minha filha realmente quer cursar medicina agora, meu filho vai para uma engenharia e estamos aí. Então, eu Eles acho já estão em idade 16 anos. De pensar, né? De pensar, estão com 16 anos, fazem vestibular agora. E acho que esse é um processo muito interessante da medicina aí para as mulheres. E essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Como é que eu consegui trilhar essa carreira médica, não quebrando família, não quebrando tudo isso no meio do caminho. Mas eu acho que é isso, é conversa, é diálogo, é priorizar às vezes a família no meio desse caminho, parar um pouco, é fazer escolhas. Faz parte do processo. Ah, com certeza. E como é que foi depois da sua pós-doc, a sua volta para cá? Você já voltou para os hospitais aqui? Voltei para os hospitais aqui, eu fui com... É que realmente eu fui com uma grande parceria da universidade, né? Isso eu tenho que agradecer, eu tenho uma gratidão enorme pela PUC, eu fui com a garantia da volta. Então, isso para mim foi um ponto de segurança importante. Eu fui com apoio e com a garantia da volta e continuo trabalhando para eles, inclusive por isso, né? Essa é uma outra grande parceria que você precisa ter, né? Você precisa ter uma instituição parceira, alguém que te banque, que te valorize em todo esse processo e que te permita ter ciclos, né? Então, eu estou num novo ciclo de gestão e pessoal justamente por conta disso. Então, eu vou para um ciclo agora hospitalar, que é esse ciclo justamente de serviço, de cardiologia, de implementação de um serviço no SUS que seja espelho de um serviço privado, que só mude a hotelaria, e eu acho essa uma missão fantástica, né? Pois é. A gente essa é uma baita de uma missão, né? Uma missão difícil, Essa é uma missão difícil, mas a gente está conseguindo essa missão, né? A gente tem basicamente o mesmo corpo clínico nos 2 hospitais. A gente pode colocar a imagem da doutora vestida de uniforme profissional aí, acho trabalhando. Acho que tem. Trabalhando eu não tenho, mas acho que eu tenho alguma coisa. É a mesma. A rigor. A rigor. Tem imagem com aluno, sempre tem, né? E o bacana é os alunos saberem, por exemplo, que o serviço de hemodinâmica do Cajuru fica no Marcelino. Pois é. Então, assim, o paciente do SUS talvez não saiba, mas quando ele vai para um cateterismo, ele vai para o Marcelino.
e ele recebe o mesmo tratamento que o paciente do Marcelino recebe. Então, isso é um desafio muito importante, você fazer um trabalho muito bem feito para o Sistema Único de Saúde, ainda que o paciente do Sistema Único de Saúde nem imagine que ele está recebendo um serviço de excelência. Então, isso para mim foi um grande desafio da volta. Então, implementar um trabalho de qualidade para o Sistema Único de Saúde, em espelho com o sistema privado, e fazer com que todo o sistema de cardiologia, todos os colegas trabalhem nessa mesma vibração e que o aluno veja isso. Então, isso para mim foi uma missão de volta fantástica. E são quantas pessoas nesses 2 departamentos, dos 2 hospitais que Vixe, você... Acho que a gente deve ter uns 40 colegas nisso, mas os residentes, a gente tem 5 residentes por ano. Nesse momento a gente está com 8 residentes, porque tem 3 da leva antiga, vamos ter em breve 10 residentes. Isso é um serviço fantástico. É bastante gente, É né? bastante gente, mas o mais legal, eu acho que é eles levarem isso para fora. Então, é um aluno que passa, há pouco tem 1.200 alunos, então todo mundo vendo isso, a gente consegue semear para todo mundo essa coisa da missão. Eu acho que isso é a parte fantástica. E como os 2 hospitais têm acreditação, você leva uma ideia de qualidade, né? Você leva uma ideia de segurança para o paciente, é todo mundo sem adorno, isso é uma coisa muito interessante, segurança, higiene, isso é uma missão diferente, Para a mulherada, né, sem adorno, vamos lá, gente, dress code, vaidade de lado, paciente cabelo preso, paciente em primeiro lugar, se aproximar do doente de outra maneira, isso é muito interessante, isso para nós é fantástico, isso faz brilhar o olho. Tá certo. Agora passamos muito recentemente, na verdade nem passamos bem ainda, um período de casos gravíssimos de Covid, pandemia, enfim. E a gente sabe que as doenças cardíacas, elas também surgiram como sequela de casos de Covid, né? Como é que foi esse período? O que foi de aprendizado? O que deixou de preocupação? E o que ainda está vigorando em termos de preocupação aí, porque a Covid ainda está aí, né? Tá aí. Acho que primeiro foi um choque, né? Primeiro, acho que ninguém imaginava passar por isso, né? E é interessante, porque se a gente olhar para trás, parece que não aconteceu, né? Exatamente. Eu acho que muita gente olha para trás e parece que aquilo foi um sonho, né? Às vezes, assim, é que a gente perdeu 2 anos, então a gente tem uma lacuna de 2 anos, assim, tudo foi 2019, né? Tudo foi 2019. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu acho que ficou é a sensação de que isso não aconteceu. Então, do ponto de vista pessoal, acho que muita gente ficou com a sensação de buraco, de que isso não aconteceu. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa não esquecer são os aprendizados desse período. Então, desde perdas, lutos e cuidados e valores à vida, a gente perdeu muita gente. Sim. Enfim, profissão, para nós isso foi um período muito difícil. A gente conviveu muito com o medo e com a vocação. Então, isso para nós foi pesadíssimo nos hospitais. Do ponto de vista de doença Covid, a gente ainda está descobrindo muita coisa. Então, a gente ainda convive com muitos achados do pós-Covid. Ainda temos muitas publicações. É impressionante o que se aprende todos os dias ainda com o pós-Covid. Então, desde doença pós-Covid, desde cardiopatia pós-Covid, sequelas pós-Covid, o que ainda vamos enfrentar de adoecimento, em especial na minha área, que é cardiologia, que é insuficiência cardíaca pós-Covid. Então, ainda estamos aprendendo sobre isso. Mas isso está comprovado. Insuficiência cardíaca pós-Covid. Temos sequelas, mas por um lado, até nos surpreendem com sequelas menos graves do que esperávamos. Certo. Então, de um lado, a gente realmente esperávamos uma sequela muito mais grave em alguns casos. Por outro lado, estamos tendo menos. Por outro lado, algumas questões de morte súbita, tudo mais, tem prevalecido. Então, assim, ainda tem nem muito, se sabe se tem a ver. Nem se sabe. Eu acho que a gente ainda precisa de mapeamentos epidemiológicos muito maiores. Então, acho que assim, é difícil afirmar nesse momento, até sem o risco de pânico e tudo mais. Eu acho que a gente precisa de monitorização frequente desses pacientes. Mas o fato temos casos graves que precisam ser monitorados frequentemente, sim. Principalmente os pacientes que internaram, os pacientes que tiveram Covid grave, os pacientes que tiveram acometimento grave cardíaco precisam continuar o monitoramento. Os pacientes que tiveram casos leves, esses que, num primeiro momento, se criou pânico, porque eles poderiam ter esse pós-Covid, esses a gente cada vez mais está tranquilo.
Vacina, que era realmente um pânico em relação à vacina, pacientes teriam, principalmente meninos, vacinas com mRNA, isso a gente já sabe que todas as sequelas acabaram sendo minimizadas, eles tiveram muito mais alterações da camada externa do coração, que a gente chama de pericárdio, e praticamente 99,9% tiveram resolução completa, isso, ok. Mas, assim, eu acho que a gente ainda vai ter que monitorizar por muito tempo os pacientes que foram casos graves. Então, Vocês têm algum trabalho nos hospitais com esses pacientes? Sim, nos hospitais, sim. Na verdade, nos hospitais, isso foi, eu acho que um trabalho fantástico, principalmente do Marcelino, né? Porque o Cajuru, ele ficou como o hospital de retaguarda de trauma. Porque, na verdade, o Hospital do Trabalhador ficou para receber Covid. Então, nós ficamos com trauma. O Marcelino, sim, por outro lado, como ele é de procura espontânea, ele foi procurado como os primeiros, porque se vocês lembrarem, os primeiros casos vieram de viagens externas, tudo mais. Então, a população procurou o Marcelino para Covid. E aí, nós pedimos autorização e a generosidade das famílias para biopsiar, principalmente os pacientes que foram óbito. E no momento de muita dor, e a gente agradece até hoje essas famílias, elas nos permitiram estudar os pacientes, e foram essas biópsias que guiaram muitos dos trabalhos que nós iniciamos, justamente com biópsias pulmonares e cardíacas, e a rede em torno dessas informações é que justamente ajudou os profissionais a literalmente orientarem respiradores, todos os cuidados, todos os processos em torno de respiradores e cuidados com o coração de todo o país, sabe? Então, isso pouca gente até imagina como se formou essa rede. Então, isso foi muito interessante, e as publicações em torno disso já saíram essas publicações. Assim, boa parte disso. Mas foi muito interessante, porque às vezes as coisas não foram nem publicações. A vaidade do pesquisador foi pro lado, e a rede de informações foi assim, olha, cuidado com o respirador, porque nós estamos fazendo barotrauma com os respiradores, porque a síndrome inflamatória desses pulmões é diferente. Então, foi muito interessante, assim. Eu recebi de um colega do Einstein uma informação que era nossa. O que é essa barotrauma? O barotrauma é um trauma por excesso de pressão no respirador. Porque justamente o pulmão era muito inflamado, era completamente diferente, a doença era completamente diferente. Mas isso, assim, em uma semana a gente conseguiu espalhar para todo mundo. Então, foi muito legal, isso foi muito interessante. Mas, de fato, assim, foi uma rede de informações do bem, né? A gente não tinha nem ideia do que era essa doença. Em pouco tempo, todo mundo já aprendeu a como lidar com esses pacientes e foi. E ainda temos bastante? Não temos mais. Graças a Deus não temos mais. Agora, praticamente com a vacinação, não temos mais, né? Eu acho que saímos da pandemia, né? A própria OMS já não fala mais, já decretou o fim da pandemia, né? O fim da emergência, o fim da pandemia. Agora já não temos mais, mas eu acho que aprendemos muito com ela. O que temos agora é a síndrome realmente do que a gente chama do fim da pandemia, que é os pacientes que não fizeram check-up, que não procuraram realmente médico durante todo o período de pandemia. Toda e agora, a agenda de consultas parada. Agora é uma fase em que as doenças crônicas começam a novamente, a pandemia das doenças crônicas que ficaram em casa, que ficaram basicamente adormecidas e que agora a gente precisa tomar conta. Mãos à obra, mãos à obra, hospitais cheios, mas eu acho que foi pior no ano passado, nesse ano a gente já está começando um controle melhor. A normalizar. Tá. Mas assim, os doentes são graves, a gente está aqui para isso, né? Tá certo. Vamos em frente. Você atende em consultório? Atendo. E como que você faria assim, um paralelo entre consultório e hospital? Ali? Qual é a diferença? O que move mais? O que te interessa mais, vamos dizer? Eu acho que, na verdade, as duas coisas são muito parecidas, né? Eu talvez faria uma diferença entre o doente privado e o doente do sistema público, porque eu trabalho com cardiopatia terminal, né? Eu trabalho com cardiopatia mais grave, né? Eu trabalho com insuficiência cardíaca, que é uma fase mais terminal do paciente cardiopata, né? Então, eu trabalho com o doente mais grave e mesmo meu doente de consultório, ele vem referenciado. Então, ele sempre é mais grave em qualquer lugar. Talvez a diferença é que meu doente de consultório, ele é um doente privado, ele tem mais recursos para chegar. Certo. E esse é um doente que eu tenho muito mais recursos em torno dele.
O doente do SUS, e esse me dói no coração, ele quando chega para nós no hospital, ele chega numa fase de esgotamento de recursos. Ele ficou vagando pelo sistema público de saúde e às vezes ele chega realmente muito órfão de recursos. E ali é que eu acho que a gente faz muita diferença. Então, por incrível que pareça, a equipe mais preparada nossa, ela acaba estando no SUS. Porque eu preciso dos professores no SUS. Eu preciso da minha equipe mais forte no SUS. Não que a minha equipe do privado não seja tão boa quanto. Sim. Mas eu preciso da minha tropa de elite no SUS, porque eu preciso que ele responda rápido, eu preciso que ele resolva rápido. O paciente do SUS, se eu entendi bem, ele Ele demora precisa, mais aí. ele é mais grave, ele precisa de mais recurso, ele precisa de uma equipe muito preparada. Então, é muito interessante, mas a gente realmente se prepara mais para recebê-lo. Então, a gente precisa de uma tropa de elite para ele. A gente precisa de recurso rápido, a gente precisa de vocação, a gente precisa de dobro de cuidado. Nessa fase, que tipo de atendimento que eles recebem? Então, o recurso é o mesmo, né? Na verdade, a gente acaba disponibilizando o mesmo tipo de recurso, mas a dedicação da equipe acaba sendo maior às vezes, sabe? Como a gente não tem, às vezes, a mesma quantidade de... As UTIs, na verdade, a gente tem as mesmas, mas a gente acaba disponibilizando... Tudo caso de cirurgia. A cirurgia é a mesma, mas a gente acaba dobrando o cuidado humano em torno desses pacientes, acaba disponibilizando mais residentes para cuidarem deles, a gente acaba disponibilizando muito mais para esse paciente. Porque ele vem numa condição mais grave, coitado, ele acaba vagando mais entre sistema público, ele demora mais para conseguir ser atendido às vezes, ele demora mais para se ver doente. Às vezes o próprio nível sociocultural não lhe permite perceber o quanto ele é grave. Isso, eu até ia chegar nessa pergunta, porque quando que a pessoa deve procurar um cardiologista? Então, se você... Porque é um especialista, né? Então, vamos lá. Se você tem uma dúvida e você tem um plano de saúde, você vai procurar o seu plano de saúde. Sim. Porque você tem uma dúvida e você quer procurar o plano de saúde. Infelizmente, o doente do sistema público é mais difícil que ele acesse por uma dúvida. Então, acho que esse é o grande problema. Para ele acessar, ele precisa ter uma queixa, não uma dúvida. E a doença cardíaca, ela é uma doença mais silenciosa? Hipertensão não dói, né? Hipertensão não dói, dislipidemia não dói. Então, às vezes, ele precisa realmente ter um processo de saúde mesmo. Ele precisa procurar a unidade de saúde com mais frequência. A partir dos 50 anos, ele precisa... 50 anos é uma boa idade para começar... 50 anos, eu diria que se ele tem fatores de risco familiares, 40 anos ele já deveria estar procurando a unidade básica de saúde para fazer um check-up. Para procurar programa de hipertenso, programa de diabético, ele precisa, se ele tem um histórico familiar rico, o quanto mais cedo ele for, melhor para ele. Se ele não tem um histórico familiar, ok, 50 anos é uma boa idade, mas se ele tem um histórico familiar de diabetes, de hipertensão, de morte súbita precoce na família, ele precisa se cuidar precocemente. Eu estou fazendo essa pergunta porque outro dia eu fui a uma cardiologista porque a minha ginecologista ficou impressionada que eu não tinha um cardiologista. Ela disse, mas como que você não tem um cardiologista? Eu digo, mas eu preciso. Bom, eu faço todos os exames anualmente, mas com ela, né? Enfim, fui. E eu pergunto... Eu tenho que Tem que ter um cardiologista? A pessoa tem que ter um cardiologista? É sempre bom um check-up. A medicina preventiva, a gente fala que a gente tem plano de saúde, não de doença, né? Então, a ideia de uma medicina preventiva, ela é importante, né? No sentido de rastreamento de doenças. E aqui vem toda a história de que, a partir dos 40 anos, e aí não é só a questão cardiovascular. Existe o rastreamento oncológico também. Então, eu acho que a gente está entrando em outra fase agora, né, de rastreamento de doenças. E aqui eu vou colocar um pouco do câncer também nesse rastreamento. E câncer de pele também no Brasil. Aí a gente está entrando em outra seara, mas aqui no Brasil E você é super clarinha também, então a gente está... Você também. Eu sou craque nisso. Eu rastreio família, rastreio todo mundo. Mas a gente tem esse cuidado hoje. Então, hoje um dos programas, por exemplo, do Marcelino que mais expandiu foi o check-up. Porque justamente a pergunta das pessoas era a partir de quando eu devo fazer check-up, a partir de quando eu devo fazer. E o mais interessante é que acabou se criando realmente um programa por idade. De rastreamento de várias doenças e entrou o rastreamento oncológico e cardiovascular. Mas por idade. E aí, justamente respondendo essa tua pergunta, né? Um rastreamento muito mais simples, ligado muito, lógico, ao teu processo familiar. Existem pessoas que têm dislipidemia familiar, lá com 20 anos a pessoa já tem um colesterol muito alto. Então, às vezes, um rastreamento simples, realmente realizado de acordo com a história familiar,
muito cedo, ele pode basicamente ser feito com uma consulta, um exame, e você pode passar 10 anos sem precisar fazer nada. Certo. E pode ser detectado já naquele momento, na consulta, que você tem um risco familiar muito alto. E a partir daquilo, você pode fazer toda a sua programação de como vai ser o seu check-up dali para frente. Na verdade, eu acho que vale uma consulta ali precocemente. E o rastreamento meio que epigenético de como é que você vai fazer. Dali para frente, você faz um mapeamento personalizado do seu check-up. Pode ser que você não precise de nada tão cedo, e ok, e tá tudo certo. Pode ser que você sim precise de uma assistência mais precoce. Mas, em geral, isso vale a partir dos 40 anos. E a questão digamos assim, da oncologia é que cada vez mais a gente faz o rastreamento, por exemplo, de alguns tipos de câncer, como pele, principalmente alguns cânceres de aparelho digestivo, principalmente câncer de cólon, precocemente, a partir dos 40, 45 anos, a gente já tem que começar a fazer. É chato, mas é tem necessário. Que fazer. É necessário. É aquele exame chato, mas necessário, né? Infelizmente. E a respeito das mulheres, da saúde das mulheres, da saúde cardiológica das mulheres, a gente tem ouvido falar sempre tanto que as mulheres estão praticamente iguais aos homens no quesito infarto, ou seja lá o que for. Aí Isso é um negócio bem interessante. A gente sabe pouco disso agora que está se descobrindo mais. Sabe que esse é um assunto bem interessante, porque acabou de ser publicada uma diretriz de doença cardiovascular, doença isquêmica cardiovascular na mulher. Então, a gente tem agora até na própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, até não é meu departamento, eu sou do departamento de IC, né? Mas tem um departamento de saúde cardiovascular da mulher. Porque o comportamento nosso é diferente. Essa coisa hormonal nos confere um comportamento diferente. Então, e olha que eu não sou, por favor, eu não sou feminista daquelas de carteirinha. Mas eu tenho enfim, aqui é mulher de ser. Não, mas mulher de fala. Dá a impressão de que você é daquelas de carteirinha, assim, que, né, vai rasgar qualquer, né, coisa, mas não sou. Mas é que, epidemiologicamente, a gente tem várias coisas que são lacunas na informação científica a respeito de saúde cardiovascular da mulher. Até porque, lacunas mesmo. Porque quando você pega vários estudos com drogas, inclusive, tratamentos com drogas, em geral, você tem uma subrepresentação das mulheres nesses estudos. Então, sei lá, inclusive na minha área, eu tenho estudos, sei lá, insuficiência cardíaca com droga X. Quando eu olho no perfil, eu tenho lá 20% de mulheres incluídas no estudo. Mas por que aconteceu isso? Ao longo dos anos, isso foi até pelo perfil de doença. Então, eu tenho muito mais estudos em cardiopatias, por exemplo, dilatadas, e elas não são características das mulheres. E aí, agora, você começa a mudar o perfil de estudo das mulheres. Então, a própria medicina tem mudado a sua abordagem. Então, a gente vai viver aí, nos próximos 10, 15 anos, uma tendência de, digamos assim, aprimoramento do estudo da cardiopatia na mulher. Então, a gente está mudando isso, mas nós vamos melhorar isso. Mas a gente já tem a gente já tem algumas informações bem interessantes. E o que essas informações dizem? Então, vamos lá. O que a gente tem de informações? Então, a gente tem alguns pontos interessantes. Então, saúde da mulher enquanto criança, etc., são doenças congênitas, é outro perfil de doença, isso é pediatria, é perfil de doença. Aí eu tenho o perfil, o momento da virada hormonal da mulher, que é o momento da menstruação, virada hormonal, ok. E aí eu tenho o momento da gestação. Gestação é um momento de, digamos assim, de grande impacto hormonal. Esse impacto hormonal ali já tem algumas dicas de padrão de resposta cardiovascular na mulher. Por exemplo, mulheres que fizeram hipertensão gestacional têm um risco cardiovascular aumentado. Isso é uma coisa que a gente não tinha ideia. Então, nunca me disseram enquanto eu estive gestante. Então, eu tive DEG na gestação. Eu tive doença hipertensiva gestacional, gemelar, né? Tive gêmeos. Então, isso são coisas que, por exemplo, para mim, nem passou pela cabeça. Mas hoje, você já fica esperto. Propensão a ter hipertensão. Eu tenho uma propensão a ter hipertensão. Então, mas é risco cardiovascular e propensão a ter um perfil de resposta vascular hipertensiva. Então, são coisas muito interessantes que você
você vai aprendendo, né, a respeito disso. Então, respostas hipertensivas a partir dali, risco cardiovascular aumentado, ou seja, você percebe que essas mulheres têm risco cardiovascular de eventos de AVC, de infarto. Então, tem várias coisas interessantes a partir disso. E aí, ok, você tem depois toda a vida útil da mulher, né, digamos, hormonalmente ativa, ok? E aí entra a menopausa. A partir do momento da menopausa, o perfil de risco cardiovascular dessas mulheres muda completamente. Muda para pior. Muda para pior. Certo. Muda para um perfil de dislipidemia, muda para um perfil de apresentação vascular, desculpa, inclusive de doença coronariana precoce. Então, temos confusões à vista. Então, a partir do momento da entrada na menopausa, ela tem que ter um cardiologista. Eu acho que ali pode ser assim, mulheres, entrada na menopausa é igual ao cardiologista. Certo, agora está respondida. Está respondida. A pergunta. E as mulheres que fumam, como é que elas se encaixam aí nessa preocupação? Mulheres que fumam, mulheres que utilizam pílula, cigarro e pílula não combinam. Mas muitas utilizam em paralelo, né? Porque a pílula já tem um fator protrombótico. O cigarro com a pílula acabam aumentando muito essa questão protrombótica. Mesmo as pílulas mais novas, desculpe, mesmo as pílulas mais novas, elas têm essa possibilidade, então acho que vale a pena se cuidar mais. Então acho que valem check-ups aí nessa história toda. Certo, e o cigarro não faz bem a ninguém, né? Pro coração, especialmente. Nem fumar os vapes da vida, os pendrives, como dizem pois da vida. E esses essa aí? moda, também não. Não. A gente tem mapeado o risco dos vapes aí em relação principalmente a pneumonites, né? O risco cardiovascular deles parece que é equivalente ou pior. A gente ainda está pesquisando, né? Isso é novo ainda para nós. Mas parece que o impacto em termos de pulmão, as pneumonites, ele é até maior. Maior que o cigarro? Parece que sim. Mas isso ainda é meio novo. Como é que é? Isso tá mais de revista Caras, mas a gente tem poucas publicações ainda a respeito. Como é que é? A publicação da revista Caras diz que é pior. Tá certo. Mas, bom, e você trabalha com pesquisa também? Menos do tempo, mas sim. A gente acaba estudando mais do que fazendo isso. Para isso já não dava tempo. Certo, mas o que tem, assim, por exemplo, de pesquisa em andamento no hospital, na cardiologia agora? Na cardiologia, na verdade, tem muito. A cardiologia acho que é uma das áreas que mais pesquisa, né? Cardiologia é assustador o que se pesquisa, né? A cardio é uma das áreas que é mais difícil de você fazer publicações. É assustador o que a cardiologia pesquisa. Mais difícil de fazer publicações por quê? Pelo volume. Cardiologia é a área que mais publica e volumetricamente é a que tem as publicações com o maior número de pacientes. A gente tem publicações com 16 mil pacientes na cardiologia, 20 mil pacientes. É um negócio assustador. É muita gente. Então, E sempre tem candidato. Sempre tem candidatos, então por isso que a gente fala, é muito mais fácil você trabalhar cooperando em pesquisas do que efetivamente. É isso que hoje, muito das pesquisas nossas, a gente trabalha em rede. Então isso sim, a gente trabalha bastante junto em redes, né, de publicação. Então isso tem bastante e uma das áreas que realmente para a mulher talvez mais importem é um dos modelos de cardiopatia da mulher, que é um modelo de adoecimento cardíaco feminino que a gente está estudando bastante. O que seria esse modelo de vamos lá. Adoecimento cardíaco feminino? Esse você vai dar risada, né? Dentro da minha área, que é insuficiência cardíaca, as mulheres não tendem a dilatar tanto o coração. Esse é um tópico interessante, mas eu espero que eu não adoeça metade da população. Coração grande é coisa de homem. É coisa de homem. As mulheres em agressão cardíaca, elas tendem a não dilatar o coração, elas tendem a endurecer o coração. Olha. A gente fica com o coração duro. Olha que é significativo. É significativo, mas sabe que isso vem até de estudo experimental. E esse endurecimento cardíaco, essa falta digamos assim, de
de ter um coração que tenha diástole, ou seja, de ter um coração que ceda, de ter um coração que relaxe adequadamente, isso gera falta de ar tanto quanto um coração que não tem a capacidade de contração. Então, do ponto de vista geral, o comportamento do coração que dilata, o comportamento do coração que não dilata, que endurece, ele é igual, ele dá falta de ar igual, ele enche igual, tudo mais. Mas o diagnóstico é mais difícil. Então, veja que interessante, até para isso, né, nós criamos algumas dificuldades, mas é uma doença que cria dificuldades de diagnóstico. E o que provocaria isso? Vocês já têm alguma pista? A pressão mais alta, o modelo biológico da mulher, né? Então, começa pelo modelo biológico, e aí várias condições, como a hipertensão, o diabetes. Começa pelo modelo biológico e aí vão todas as doenças. Certo. Hipertensão, diabetes, obesidade. O sedentarismo para mulheres. Sedentarismo, obesidade, como eu já falei anteriormente. Então, assim, tem que fazer exercício cardiorrespiratório, ou seja, aeróbico. Aeróbico, e não vou dizer que é fácil pra gente, que a gente vai na força do ódio às vezes, mas é importante pra gente se manter ativa. E para o coração não endurecer. Para o coração não endurecer, né? Não, e não tem a ver com a questão psicológica, não tem a ver com felicidade, não tem a ver com nada. Não tem com se manter realmente saudável. E essa questão, eu vou dizer assim, metabólica realmente. E alguns medicamentos já estão sendo desenvolvidos, alguns medicamentos, inclusive, tiveram muito sucesso nesse perfil. Enfim, tem toda uma linha de pesquisa nesse perfil, mas é um perfil que tem muito a ver com mulheres. O fenótipo feminino e o fenótipo de envelhecimento feminino é um fenótipo que tem sido muito pesquisado. Esse, inclusive, é o fenótipo da moda de pesquisa na minha área. Ah, é? E vocês estão com uma pesquisa aqui também? A gente tem essa pesquisa correndo agora. E quando você fala em fazer pesquisa, assim, em parceria para fazer pesquisa, vocês fazem inclusive com o exterior? Fazemos com o exterior, essas são algumas das pesquisas que estão correndo com o exterior, isso a gente faz. Ah, que bom. Eu queria só, se possível, que mostrasse a imagem de quando a doutora Lídia esteve no pós-doc lá em Harvard. Esse é do congresso. Esse é do congresso, é de um congresso, né? Mas é um que ela está na frente da universidade. Esse aqui. É muito significativo, né? Harvard não é pouco, né? Esse foi uma boa experiência. Eu queria, assim, antes da gente encerrar, que você deixasse assim uma mensagem para as médicas. Já que estamos falando de mulheres, de fala, as mulheres médicas. Então, o que você diria sobre essa profissão? Sobre isso aí, enfim, é uma missão, não é uma missão, é um trabalho como outro qualquer, o que você diria? Eu acho que é uma missão. É uma missão. Eu acho que é uma missão. Eu só acho, talvez seja uma vocação. É uma vocação. É preciso que seja uma vocação para abraçar essa carreira. Que seja uma vocação, mas é que tem que ser um hobby. Porque tem que ser mais ou menos, tem que ser tanto uma vocação que é um hobby, porque se você fizer realmente pensando que é uma profissão, que é uma coisa que você vai ganhar dinheiro, esqueça, não é isso. Isso tem que ser uma coisa que te traga muita felicidade. Certo. Porque seu telefone vai tocar de madrugada, seu telefone vai tocar o dia todo. Você vai dar o seu telefone para todos os seus pacientes. Sim, querida. Você vai ter momentos em que você vai estar viajando para qualquer lugar e você vai responder em 5 segundos, e em 5 segundos você vai dar paz e tranquilidade para uma pessoa. E tá ótimo, e tá tudo certo. Então, eu acho que é isso. O seu trabalho é um hobby para você, ele vai te trazer muita felicidade, vai te trazer muita satisfação, você vai ajudar muita gente, e é uma troca com um paciente fantástica, é uma missão, é mais do que você imagina, e a tua família vai vivenciar esse hobby, a tua missão, isso não vai incomodar a tua família, porque eles acabam percebendo o quanto ele te faz feliz, ao ponto que ele faz feliz todo mundo que está em torno de você. Então é muito fácil, é muito fácil. Você contamina todo mundo, porque ele te faz tão feliz que ele contamina todo mundo. Contaminando até a minha aqui, mas né? É um negócio tão natural que você vai fazendo bem para todo mundo, assim, porque daí, lógico, teu filho não se incomoda, porque você conta para ele que esse doente tem isso, isso e isso. E aí, quando você explica para ele, ele entende o processo e ele, tipo, fica muito feliz que deu tudo certo pro teu doente. E aí vai dando tudo certo para todo mundo, e, enfim, é uma missão, é muito feliz para todo mundo. E eu acho que é esse é o ciclo para as mulheres médicas, contaminando todo mundo. E eu acho que a gente tem essa generosidade, né, feminina,
de passar isso para todo mundo. Acho que por isso que a medicina ficou tão feminina, porque a gente tem essa generosidade. Essa doação. A gente tem esse dom. A gente tem esse dom. Que legal. E você observa isso nas alunas, nas Elas novas são turmas. melhores do que a gente. A geração delas é melhor do que a gente. Já vou lhe dar essa missão, então. Elas são melhores, porque elas vieram com um chip a mais. Elas vieram O que é esse chip a mais? Gente, elas são muito mais, assim, elas são muito mais interessantes, porque pelo menos a minha geração, ela era mais rude até, né? Porque a gente tinha mais coisas para enfrentar, a gente tinha muito mais essa coisa do desafio, do ser mais... Elas não. Elas são muito mais femininas, quer dizer, eu sou muito feminina, mas assim, elas são muito mais. Elas são blogueirinhas da moda, elas são maquiadas, elas são super antenadas com a ginástica, com a moda, com isso, com aquilo, com o último livro, com o último artigo. Elas são muito, muito especiais. E elas são muito especiais com os doentes. Se preparem para uma geração de grandes médicas. Inclusive, porque esse mesmo estudo que eu citei aqui, que elas vão ser a maioria, já mostra que será uma ampla maioria jovem ainda. Mas né? elas são fantásticas. Eu tenho muita admiração por elas. E elas têm filhos durante o curso. E elas descem na formatura segurando os filhos sem atrasar um semestre do curso. Olha e só. sem cair uma nota. Se preparem para essa geração. Oh, que bom, que bom. Bom, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, contado sua experiência tão interessante. Não, elas vão dar de 10. Esperem essas meninas. Opa, que bom. E, então a gente fica por aqui. Muito obrigada. É o podcast Mulher de Fala. Nós estamos aqui em comemoração aos 40 anos do Bem Paraná. Nesse estúdio maravilhoso. Nas próximas semanas traremos novas convidadas aqui. Muito obrigada.